Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs, tudo bem? Prazer, me chamo Lilian e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre um tema muito importante: família, presente de Deus. No seu coração, o que vem quando a gente fala de família para você? Pra mim, família, já me vem aquele cheirinho de café, aquele bolinho de chuva quando eu chego na casa da minha mãe, aquele abraço gostoso. Tem até uma frase que fala que ser parente é diferente de ser família. E Deus, Ele sonha pra você que você tenha uma família feliz. Eu acho muito bonito porque o demônio ele só ataca aquilo que é bom, não é verdade? E hoje dizem que a guerra do século é a guerra contra a família. Então pode ver, né? Tem até uma estrutura, né? Primeiro o demônio ataca o pai, então a gente tem lá as gerações dos pais que se perderam, né? Quem não conhece um pai, um avô que ou foi alcoólatra, ou traiu a esposa, enfim. Depois o demônio vai lá e ataca a mãe, então a gente tem essa linha de mulheres que não acreditam na família, que não querem ter filhos nunca, que não querem se casar. E por fim nós temos a guerra aos filhos, né? Então hoje a gente tem muito pai de pet que não quer ter filho nunca. Se tem os filhos, aí já vem aquela guerra ideológica, enfim, que a gente conhece, a gente sabe como é. E é bonito nisso tudo porque o demônio jamais atacaria algo sem saber que aquele algo é muito importante para Deus. E eu vou falar para você que uma das coisas mais importantes da humanidade é a família. É dentro da família que nascem os verdadeiros santos. É dentro da família que saem as pessoas que vão salvar a humanidade com a sua ciência, com a sua honestidade. As Santas Teresas, né? Pessoas que vão transformar a realidade onde vivem. Uma coisa em comum que elas têm é sempre que elas vêm de uma família. Santa Teresinha saiu de 2 santos, não é verdade? E quanto mais bem estruturada a sua família estiver e for, mais frutos ela dará. Hoje nós sabemos que muitas vezes nós não viemos de famílias estruturadas, né? Eu, por exemplo, meus pais não se amavam, aconteceram muitas coisas, mas com Jesus eu pude transformar a minha realidade. E eu gostaria mesmo que, nem que seja um pouquinho, eu possa transformar a sua realidade. Amém? Mas, ao final das contas, o que é família nesse projeto de Deus? Primeiro, família é um lugar de santificação. E, gente, não sei se você já conhece aquela frase: ah, pedi para Deus paciência e Ele me mandou pessoas para me atormentar. Pedi a Deus força e Ele me mandou coisas pesadas para eu segurar. Ah, pedi a Deus felicidade, Ele me deu momentos tristes para saber tirar desses momentos pelo menos um minutinho de alegria. Então Deus, Ele nos exercita. E para que nós possamos ser santos, muitas vezes vem sim dificuldades. Na verdade, quem nunca passou um perrengue dentro da família, não é? Porque o que acontece? A família, ela vai tirar o pior e o melhor de nós, não é verdade? Eu lembro quando eu me casei, o meu esposo, dizem que os esposos, eles são um espelho que refletem a nossa própria imagem. E o que acontece? Quando eu casei, eu lidei com aquela realidade de que eu não sou perfeita. Que aquela idealização que eu tinha da minha pessoa. Porque quando você é adolescente, a gente não é exigido em nada, né? Os nossos pais cozinham pra gente, a gente só tem que estudar e rezar. Eu rezava bastante, ia pra missa, mas eu não tinha ainda aquela realidade de olhar no espelho e ver a minha alma. Então a santificação começou aí, quando eu me casei. Daí vem as primeiras reclamações. Ah, Lília, você tem esse defeito X, defeito Y. E isso foi me santificando, me tornando mais humilde, me tornando com mais virtudes, não é verdade? Porque as reclamações trazem virtudes, não é? Que nem eu acho que a gente trocou virtudes depois que a gente casa, né? A gente troca virtudes. Então eu ensinei meu esposo a ser mais empático, talvez, porque eu sou sanguínea, aquela pessoa mais alegre. E ele me ensinou a ser mais organizada, centrada, cumprir os meus compromissos, enfim, que é uma coisa que eu não fazia, eu era mais livre. Então a família é um instrumento de santificação. Então se você quer ser santo, e você tem família, você está indo para o lugar certo. E se sua vocação é o matrimônio, saiba que você está no melhor lugar de santificação da face da terra, porque a família, ela é para nossa santificação. Dá um exemplo de santificação? Eu lembro quando eu era nova, eu devia ter uns 8 aninhos, 10 aninhos, eu não lembro a idade exatamente que eu tinha.
E as crianças do ônibus, a gente tinha o costume de pular quando o ônibus passava no quebra-mola. Quem nunca fez isso, né? Que atirei a primeira pedra. Toda criança que andava de ônibus da minha época, da minha geração, sempre que passava pelo quebra-mola, a gente ia lá e dava um pulão. Porque daí na hora que o quebra-mola subia, a gente subia junto e tinha gente até que batia a cabeça no teto, mas era muito divertido. E isso irritava muito o motorista. Por quê? Porque uma criança pode cair, hoje que eu sou adulta eu entendo, né? Uma criança pode cair, ela pode ralar o joelho, bater a cabeça de uma forma que até desmaie, não é verdade? É bem perigoso. Mas na época eu não entendia que isso era perigoso e eu pulava junto com todas as crianças lá no ônibus. E eu lembro que o motorista ele ficou extremamente chateado. E ele parou o ônibus e brigou com as crianças. E uma vez uma moça, uma menininha, ela esqueceu o passe de ônibus dela e ele nem deixou ela passar. Ele falou, não, você vai descer de a pé, porque, não, vocês fazem muita bagunça. E aquilo me chocou como criança. Eu olhei ele fazendo a menina descer de a pé por causa de um passe de ônibus. E eu lembro que eu cheguei em casa e a minha mãe disse assim... Primeiro eu falei, mãe, eu não aguento aquele motorista, ele é muito bravo, ele briga com todas as crianças, hoje ele humilhou uma menininha, vê se ela merecia isso. E isso sem perceber o meu defeito, né, que era pular, enfim, atazanar, tadinho. Ele já era um senhor, né, mais velho. E a minha mãe falou assim, olha, eu te apoio, filha. Você tá brava com ele, então eu vou te ajudar a resolver esse problema. Então o que a minha mãe fez? Ela preparou um bolo. Fez o melhor bolo da minha vida. Eu lembro que eu acho que era de coco. Eu lembro até hoje como minha mãe tinha uns dons culinários maravilhosos. Ela embrulhou o bolo, pôs dentro do Tupperware e fez eu levar pro motorista. Em vez de ela ir lá brigar com ele, como eu esperava, não. Ela fez eu dar um bolo pra ele, sozinha ainda. Eu lembro até a forma como eu entreguei aquele bolo. Eu peguei, embrulhei aquele bolo, entreguei e saí correndo. Entrei porque tem o ponto final, onde eles ficam 10 minutos lá comendo, enfim... Daí eu fui lá, entreguei o bolo, entrei pro ônibus e nem olhei pra ele assim, falando, toma esse bolo aí. E o tempo foi passando e esse motorista se tornou uma pessoa diferente. Ele começou a sorrir. Uma vez eu demorei 10 minutos pra chegar no ponto. Ele esperou um pouquinho a mais, sem ser o ponto final, só pra que eu não perdesse o ônibus. Ele puxava assunto comigo e começou a ser uma pessoa sorridente. E ali eu percebi que... quando nós devemos pagar o mal com o bem, não é verdade? A maior lição que a minha mãe me deu, pagar o mal com o bem, porque cada um oferece o que tem. E às vezes aquela pessoa que te oferece algo ruim, só tem aquilo para oferecer. E às vezes é o seu amor que vai transformar aquela realidade. E aí a minha mãe me deu a minha primeira lição. E é engraçado porque depois eu descobri que ela sabia que ia dar certo, porque era amigo dela, e eu não sabia. E quando eu fiquei mais velha, eu percebi que ela contando, né, que ela já conhecia o motorista e eu falando mal dele pra ela. Então ela foi lá e fez eu fazer esse bolo como uma forma de transformar a minha alma também. Talvez ela nem saiba que ela estava me transformando, mas me transformou. Então eu me tornei uma adulta que sempre me aproximei das pessoas mais difíceis. Eu lembro que quando eu era mais nova, lá pra... não sei que sério, eu era bem nova assim. Eu sempre me aproximava dos mais excluídos, das pessoas ranzinzas. Sabe aquelas pessoas que todo mundo fica com raiva? Eu sempre me aproximava dessas pessoas porque eu via ali uma alma ferida, uma alma que precisava de amor. Mas isso só aconteceu por causa da minha família, da minha mãe, que me deu essa primeira lição de santificação. Segunda coisa, família é lugar de sacrifício. Irmão ou irmã, se você casou para não se sacrificar, para ser feliz, para pensar em si mesmo, no seu egoísmo, eu sinto dizer que a sua família não vai conseguir ir para frente. A família é aquele lugar onde a gente coloca o outro em primeiro lugar. Eu ouvi uma frase muito legal que eu vi hoje, que é, vocês já viram um cachorro quando tá com medo? Cachorro quando tá com medo, o que ele faz? Ele te morde. E hoje nós estamos numa sociedade que tem medo. Medo de se entregar, medo de amar. A gente não se entrega mais de cabeça dentro dos relacionamentos porque a gente tem medo de se ferir. A gente não consegue se entregar de verdade para os nossos filhos porque a gente está pensando na carreira que vai construir. Estamos pensando, e se ele casar e me abandonar? A gente não se entrega, a gente tem medo de se sacrificar pelo outro e ficar de mãos vazias. E Jesus, ele se entrega, ele deu um exemplo para nós, né? Nós estamos muito perto, assim, da Páscoa, da Semana Santa, E Jesus, ele dá a si mesmo, ele fala, eu mesmo me dou. Nós precisamos nos doar, mesmo que as pessoas não peçam, nós precisamos nos sacrificar na nossa família. Porque quando nós começamos a pensar em nós mesmos, a nossa família, infelizmente, se dissolve.
Hoje, a maioria das famílias que dão errado são constituídas por pessoas que pensaram somente em si mesmas e esqueceram do seu próximo, esqueceram de amar a sua esposa, o seu filho, o seu esposo. E é isso, é esse egoísmo e essa mesquinhez, esse orgulho, principalmente orgulho. Hoje eu converso com muitas famílias que deram errado, que deram certo, e eu sei que o orgulho é um dos principais causadores das doenças familiares, porque tem famílias que, apesar de estarem juntas, estão ali cambaleando, estão pessoas sofrendo, enfim. Então nós precisamos combater primeiro o nosso orgulho. Então, admitir para o outro que eu estou errada, entender quando o outro faz uma reclamação, que eu preciso me modificar. Não é só o outro que tem que mudar por mim, mas eu tenho que mudar pelo outro. Também tenho que parar com o orgulho, e isso eu vejo muito, o orgulho de não saber cobrar do outro. A Maria Sofredora, já viu essa história? Maria Sofredora era uma heroína, ela perdoava todos, mas não exigia nada de ninguém. Então o esposo da Maria Sofredora foi lá e aprendeu a ser uma pessoa ruim, porque a Maria lavava, passava, cozinhava, cuidava do bebê, sustentava a casa, e o marido virou um banana. E o João Sofredor foi lá, lavava, passava, cozinhava para a esposa e criou uma mulher preguiçosa. Então não, na família verdadeira nós nos doamos, mas também sabemos santificar a alma do outro. Doação não é só pensar no que eu devo fazer, mas aquilo que eu posso fazer pela alma do outro. Ao invés de pensar o que eu posso fazer no plano material, nós precisamos pensar a família num plano espiritual. Então, todas as vezes que você cobra do seu esposo, fala, olha amor, faz isso aqui, amor, isso me chateia, essa atitude não me agrada, isso é importante para a santificação da alma do seu esposo e da sua esposa. Então, família é lugar de doação, de exigir sim do outro, mas principalmente de se santificar, de se sacrificar pelo outro, de se doar. Aquele marido que acorda cedo, quem nunca ouviu aquela música? Do rapaz, né, do senhor que ele vai trabalhar, não tem o que comer, tem só lá uma comida meio seca, mas lá no meu ranchinho a mulher e o filhinho tem franguinho na panela. Olha que santidade mais linda de um pai que se doa, mas mesmo sofrendo, tem o franguinho lá pra esposa, pro filho. E aquela mulher que acorda de madrugada, aquele bebezinho chora, ai que delícia. Só quem é mãe sabe. Mesmo aquele bebezinho chorando um monte, eu lembro quando o José nasceu, eu tinha que acordar 1 hora e 1 hora ele dormindo. Então era 1 hora acordado, 1 hora dormindo, 1 hora acordado e 1 hora dormindo. E aquele padecimento de sono, em vez de me dar tristeza, me dava uma alegria. Eu via aqueles olhinhos brilhantes chamando por mim, eu via que só o meu colo podia acalmar aquela criancinha. Então isso pra mim foi extraordinário. Mesmo esse amor sofrendo, não é um amor que é infeliz. O amor que sofre, ele é um amor generoso, ele é um amor feliz, né? Jesus, ele se entregou na cruz, mas o coração dele sabia o que estava fazendo. E quando nós temos um sentido, nós damos um sentido para aquele sofrimento, Viktor Frankl fala, né? Que quem tem um porquê aguenta qualquer como. Então, quando nós damos um sentido a esse sofrimento dentro da família, a nossa alegria é plena. Quem nunca fica feliz quando termina de limpar a casa? Quem nunca fica feliz, sei lá, aquele esposo que pagou a última parcela da máquina de lavar da esposa, não é verdade? Porque isso é um sofrimento, mas é um sofrimento frutífero. Você sabe que você está sofrendo por algo maior. Então Jesus pede isso para nós, que a nossa família seja um lugar de sacrifícios. É um presente porque nos faz feliz. Aquela esposa que fica o dia inteiro no sofá, não faz nada, ele vai se tornando uma pessoa triste. Uma pessoa feliz é aquela pessoa que se doa pelo outro. Então nós precisamos saber nos sacrificar, se doar pela nossa família. Outra coisa muito importante para finalizar essas etapas é que a família é um lugar de ser exemplo. Ser exemplo dentro de casa. Eu lembro que quando eu era mais nova, recém-casada, o meu esposo, ele vivia reclamando pra mim rezar de joelhos. Eu queria rezar sentada, ele falava, não, reza de joelhos, enfim, é muito melhor, você vai ver. Ah, Lília, faz esse silêncio X, silêncio tal, que você vai ver que a sua alma vai ficar diferente. E ele me dando aqueles conselhos e nada adiantava muito, assim, eu não tinha vontade de fazer as coisas que ele estava falando pra eu fazer. Mas um dia, ele fez um boom na minha alma. O que meu esposo fez? Ele foi pro quarto do fundo e rezou. E aquele exemplo, assim, me constrangeu. Em vez de pegar o celular, em vez de ligar uma televisão, não.
Meu esposo, ele sempre esteve em oração. Ou ele tá trabalhando ou tá rezando. E aquilo foi me constrangendo. E eu pensei, poxa, se ele tá ali rezando, por que eu tô aqui, parada, fazendo nada? Então, eu lembro que os exemplos que ele me dava sempre me constrangiam a ser uma pessoa melhor. Então, você tá aí em casa, às vezes você não tem uma esposa legal, um esposo legal que tá convertido, às vezes é rabugento mesmo. Mas saiba que o seu exemplo, ele pode arrastar essa pessoa. Tem até uma história eu acho que é um livro que chama Poliana Menina. Não tem nada a ver com a novela, assim, é um livro muito mais profundo do que as novelas que passam, enfim, sobre esse tema, né? E lá, essa menininha, ela conquista a tia dela, que era muito rabugenta, através da sua humildade e da sua alegria. Essa menininha, ela recebe um par de muletas da tia e todas as crianças que estão ali, do orfanato, enfim, conhecidas, elas ganham brinquedos. Boneca, cavalinho, mas a menina não. O presente que sobra pra ela é um par de muletas. E ela fica feliz. E a tia dela fala, mas por que você tá feliz, Poliana? E ela fala, eu tô tão feliz porque eu não preciso usar esse par de muletas. Muitas pessoas não têm pernas pra andar e eu tenho, tia. Louvado seja Deus. E é isso, a nossa família deve ser um lugar onde nós sejamos exemplo. Mesmo que o outro não esteja fazendo a parte dele, é até melhor, se você quer saber, quem te diria Santa Rita, né? Se ela tivesse desistido só porque o esposo dela é ruim. Que diria Santa Mônica se ela desistisse só porque o esposo dela, sei lá, estava dando trabalho? Às vezes, um lugar que nos dá trabalho nos santifica ainda mais, é verdade? Claro, para nos casar, a gente sempre vai procurar o que dá menos trabalho, né? A gente não é doida. Mas, quando a gente já tá num lugar assim, nós precisamos ser o exemplo do outro. Puxar o exemplo. Outra coisa muito importante, não só para o cônjuge, mas o filho sempre imita o que os pais são e não o que os pais falam. Infelizmente, eu acho muito bonito, muito engraçado. Eu já atendi e conheci muitas pessoas através de atendimentos no grupo de oração e os pais sempre reclamam dos filhos características que eles mesmos possuem e não estão vendo. Que nem recentemente eu tinha conversado com uma moça que ela tava reclamando que os filhos dela estavam dando muito trabalho, tava saindo com pessoas ruins, tava tendo atitude de crime já, sabe? Andando em praças, tendo tendências muito pesadas. Graças a Deus, eu acredito que não vai acontecer nada, estamos em oração. Mas uma coisa que me veio a calhar é que essa família em si, ela não está muito em Deus hoje, né? Então a mãe, ela sempre cede a não pagar as pessoas que ela deve. O rapaz também, o pai dos meninos, também vai lá e ele sempre cede. Então aquele troco da circular que sobra, ele vai lá e não devolve. Se alguém dá o troco errado, ele não vai lá, não devolve, enfim. Se pudesse negar imposto, tá só negando mesmo, assim, não vou dizer imposto, mas tudo que ele puder pegar, ele pega pra ele, e mesmo que seja contra as regras, enfim, e isso foi como que dando um reflexo nos meninos. E isso foi modificando os próprios filhos deles. E talvez o movimento seja voltar atrás e ensinar, né? Tem até uma frase que fala, se você errou na frente dos seus filhos, corrija na frente deles. Peça desculpa na frente deles, faça com que eles vejam você consertando os seus erros. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles copiam o que a gente é e não o que a gente fala. Existe um livro que chama Glória Polo. É uma mulher que ela morreu e ela visitou o purgatório. Eu gosto muito desse livro, até então não tem nenhuma contraindicação. A igreja não falou nada contra, eu gosto muito dele porque ele fala sobre o purgatório. E é muito bonito uma parte onde ela vai para o purgatório e o pai dela participa do purgatório dela. Porque grande parte dos pecados dela foi porque o pai dela não foi um bom pai. Então imagina para você o peso de você saber que a alma do seu filho não está chegando à santidade, à plenitude, porque você não está dando o seu melhor. Então família é um lugar de ser exemplo para os seus. Mesmo que os seus não estejam dando esse exemplo, Jesus ele vai pedir conta da sua alma e não da dos seus. Então não espere a sua família ser perfeita para ser uma pessoa melhor, porque isso não vai acontecer. Muitas vezes o movimento é o contrário. O movimento é a sua família vai mudar só depois de ver uma transformação em você e talvez nem mude. Quem dirá Santa Rita, Santa Mônica rezou 33 anos, né? Muitos anos, muitos. Fora os anos anteriores, que ela já estava casada com o esposo dela, enfim. Então muitas vezes
O trabalho que a sua família tá te dando vai te santificar. Tem uma frase muito bonita que eu guardo sempre no meu coração. Deus não transformou Agostinho antes porque ele queria que Mônica fosse Santa Mônica. Então, talvez se Santo Agostinho não tivesse dado tanto trabalho, será que nós teríamos Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho? Talvez não. Então, talvez Deus tenha sim dado uma cruz maior para você, porque Ele quer te levar além. Para mim, Ele não deu uma cruz do esposo, mas talvez Ele me deu uma cruz de doença. Deus sabe exatamente a cruz que vai fazer aquela alma se santificar. Então, foque nisso de sempre pensar que se aquilo está dando trabalho é porque vale a pena. Amém? E um recado muito importante, que se eu pudesse, eu deixaria para todas as pessoas do mundo, principalmente jovens. Jovens, não, quando você vai construir uma família, pense muito bem em quem você está se apaixonando, né? Porque muitas vezes você não está escolhendo uma mulher que você acha bonita, uma mulher que serve só para você. Você está escolhendo a mãe dos seus filhos, a avó dos seus netos, a tia dos seus sobrinhos, a nora dos seus pais. E mulheres também. Muitas vezes, ao escolher um parceiro, muitos jovens não têm prestado atenção de que existem muitas coisas em jogo. Se você pensasse no seu filho agora e fosse se apaixonar por uma pessoa, a primeira reflexão que você deveria pensar é: será que ele será um bom pai? Será que ele vai ser um bom exemplo? Eu conheço muitas meninas, principalmente, que vai lá, namora um menino que bebe e fala: ah, mas eu consigo aguentar a bebedeira dele. Tudo bem, mas você acha que os seus filhos merecem isso? Você já está entrando num relacionamento sabendo que você vai dar um pai ruim aos seus filhos. Os filhos, eles têm direito a bons pais. Então, se você está construindo a sua família agora, talvez você esteja abraçando uma cruz que Deus não queira que seja para você. Então, o melhor lugar para constituir uma família é com pessoas que têm os mesmos valores que você. Não adianta. Na hora tudo muito bonito, muito perfeito, mas quando você se casa, aquela casinha de madeira vira uma casa de tijolos e ela fica pesada. Então, nós precisamos, antes de escolher as pessoas com que nós vamos nos apaixonar, nós precisamos pensar: será que essa pessoa tem o mesmo propósito que o meu? Isso é muito, muito importante. O rapaz que vai lá e olha pra moça, vê que ela tem uns valores meio duvidosos. Imagina isso, ela ensinando isso pra sua filha. Ah, sei lá, eu sou um rapaz que não gosta de roupa curta, por exemplo. Eu vou lá e namoro uma moça que tem roupa curta. Ela vai ensinar pra sua menina, sua filha, a usar roupa curta. Tenha esse discernimento. Ah, mas eu não me importo, então. Tudo bem, namora essa moça. Mas saiba que os princípios, eles vêm primeiro do que a aparência física. O princípio, ele vem primeiro do que a química. Porque é um segredo, a química vai passar. Só vai permanecer o amor se vocês estiverem alinhados no seu propósito. Um casal desalinhado, gente, eu vejo muito isso. Casais que se amam muito, mas pelo modo de se relacionar se separam. E casais que até não se amam tanto, mas pela forma com que eles se relacionam, eles se tornam extremamente apaixonados. Eu vejo hoje casais que têm mais de 30 anos casados e estão como adolescentes apaixonados, porque eles vivem tão bem entre si que o amor ele vai desabrochando como uma flor. Mas vejo também casais que se casam apaixonados, mas aquele defeito, aquela falta de comunicação, aquilo vai atrapalhando. E a família aos poucos vai morrendo. E quem que paga? Os filhos. Sempre os filhos ficam sem paz, ficam desorientados. Ai, que vontade que eu tinha na infância. Eu via minhas amigas, os pais iam buscar elas. Eu lembro de um trabalho de faculdade que a amiga pediu pro pai, né, buscar ela e tal. Eu pensei: nossa, que legal, imagina se eu tivesse, assim, um pai que pudesse me buscar agora, assim. Meu pai é vivo, graças a Deus, temos um bom relacionamento, mas naquele momento a gente não se falava e eu ficava pensando: nossa, como que ia ser legal ter pais juntos? É muito legal! O suporte é melhor. Eu vejo pelos meus sogros, eles têm mais condições de dar suporte para as pessoas. Porque um casal unido, ele acaba sofrendo menos, não é verdade? Até a mulher separada, tadinha. Eu vejo pela minha mãe, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, tem que cuidar conta das finanças, de tudo. A próprio homem. Então existe para Deus, a família ela é um presente porque ela torna tudo mais leve, ela torna tudo mais suave. Você não precisa sofrer. Não, tem pessoas que falam: não, essa é a cruz que Deus sonhou para mim. Não,
Deus não sonha uma cruz onde uma mulher tem que ser mãe solteira, sozinha, tem que dar conta dos filhos, das finanças. Não! Deus sonha com leveza. Ele quer uma maternidade leve para você. Ele quer pro seu esposo uma paternidade leve. Um homem que chega em casa, a casa tá cheirosinha, sei lá, se a mulher for do lar. Mas se os dois trabalharem... Poxa, tem alguém ali que é o meu suporte, tanto na limpeza da casa quanto nas finanças. Quando nós estamos em dois, tudo fica tão leve. Então, antes de pensar em construir uma família, olhe para essa pessoa e pense, ela tem virtudes suficientes para construir uma família comigo? E mais que isso, né? Antes de pedir a Deus uma mulher, prove a Deus que você é um homem. Já ouviu essa frase? Antes de pedir a Deus um homem, prove a Deus que você é uma mulher. Então também se enriqueça de virtudes, para que Deus consiga mandar uma joia preciosa sabendo que você vai cuidar. Porque tem muitas pessoas que não cuidam da própria alma e pedem para Deus um bom homem, uma boa esposa, né? Uma boa mulher, enfim, mas elas mesmas não cuidam do próprio coração, né? Lembra daquela história daquele homem que fala assim, ele vai lá e fala assim pra mãe dele, mãe, eu viajei o mundo procurando a mulher perfeita. Eu conheci uma mulher em Paris, ela fazia uma ótima macarronada, mas tinha uma barriga muito grande por causa do macarrão. Daí eu não gostei dela, fui pra outro lugar. Fui pra Bahia, eu achei uma baiana muito bonita, toda morena e tal. Ela tinha umas frutas na cabeça, mas eu não gostava da roupa dela, então deixei ela. E foi andando, e toda mulher que ele conhecia tinha um defeito. Até que ele chegou aqui no Paraná e achou a mulher perfeita. Ele disse, nossa, mãe, ela era perfeita. Ela tinha as frutas da baiana, ela tinha a comida da italiana, enfim. Mas o que aconteceu, filho? Você pediu ela em casamento? Ele, mãe, eu pedi, mas ela não quis se casar comigo, porque eu não sou perfeito. Então, existe essa história já como um exemplo. Às vezes a gente pede uma pessoa de Deus, mas a gente não é de Deus. E dá um conselho que muitos não sabem. Pessoas de Deus têm faro. Então, ela vai perceber que você não é de Deus. Talvez alguns detalhes a gente não consiga identificar, mas uma pessoa de muita oração, ela sabe quem reza. Uma pessoa de muita oração e de muita virtude, ela sabe as brechinhas que a gente tem no nosso coração. E mesmo que você seja uma pessoa boa, para você atrair alguém bom, você vai precisar estar em Deus. Porque outra coisa também é que só o Senhor conhece os corações. Então, para você construir uma família com uma pessoa boa, você precisa necessariamente pedir a permissão do Senhor. Tá, tudo bem, a escolha é nossa, o Senhor permite que nós escolhamos. Porém, Ele sabe de coisas que nós não sabemos e às vezes Ele dá sinais quando não é aquela pessoa. Ele dá sinais claros. Um jeito muito fácil, né, que eu gosto muito é a consagração total à Nossa Senhora pelo método de São Luís, onde eu digo assim, Nossa Senhora, o meu relacionamento é seu, a senhora escolhe com quem eu vou me casar, e se Nossa Senhora autorizar, ela dá um jeitinho de te guiar, e se ela não autorizar, ela dá um jeitinho de dar sinais que aquela pessoa não é a pessoa certa para você. Conheço muitas pessoas que viveram essa experiência e isso aconteceu comigo também. Então consagre o seu futuro relacionamento a Deus, porque Deus quer uma família para você como um presente e não como uma maldição. Muitas pessoas veem a família como uma maldição, e isso é uma mentira. É uma grande mentira que o demônio tenta colocar no seu coração. Família lá é um presente de suporte, é um presente de Deus. Deus quer que você sofra para santificar em outras áreas, não na sua família. Família é um lugar de alegria, de descanso. Amém? Outra coisa também é que eu vejo muitos jovens que não querem ter uma família. Mulheres que não querem ter filhos, homens que não querem se casar. Isso tudo vai, de alguma forma, parece verdade, mas só sabe o valor de uma família quem possui, não é verdade? A gente fala mal das coisas sem entender. Mas hoje eu estou casada, eu não sabia que eu queria ser mãe. Eu sempre falava assim, poxa, eu tinha um problema, demorei 3 anos para engravidar do meu Josézinho. E eu pensava assim, poxa, eu quero o filho como uma missão. Vai ser árduo e eu desejava o filho como uma missão. E não com aquela questão afetiva, falar, ai, que delícia ter bebê. Eu não sabia que eu queria ser mãe, porque foi colocado na minha mente que ser mãe é algo ruim. Ser mãe era pra sofrer, que a mãe ela tem que acordar, enfim. Mas, hoje sendo mãe, eu já quero mais uns 15. E eu percebi o quanto me faz feliz me entregar à minha vocação. Eu acho que toda mulher nasceu pra ser mãe. Talvez mãe espiritual, sim, como uma irmã religiosa. Mas ser mãe é uma coisa extraordinária que eu teria perdido se eu não tivesse ouvido o Senhor.
Ser esposa é algo extraordinário, por incrível que pareça. Eu falo por incrível que pareça porque muitas pessoas não sabem o quanto é especial ser esposo de alguém que está em Deus, uma pessoa que está alinhada com o Espírito Santo. Isso é extraordinário. Eu via meus pais e eu falava, misericórdia, eu nunca quero me casar. Eu lembro uma vez que eu chorava em frente ao sacrário e dizia, Senhor, me livre. Eu sei lá, Senhor, eu não consigo querer casar, Senhor. Eu acho que eu quero ser freira, porque eu vejo o relacionamento como algo ruim, que eu vou ter que sofrer para me santificar. Eu acho que eu prefiro ficar me santificando sozinha, solteira. Mas o Senhor ouviu a minha oração e Ele mostrou que o casamento em Deus é diferente do casamento do mundo. E que sim, eu poderia ser feliz. E olha que legal, hoje eu tô com quase 5 anos de casada e eu sou extremamente apaixonada pelo meu esposo. E eu sou extremamente feliz. Eu descobri na minha vocação algo extraordinário. Eu olho pro meu esposo como um suporte. Eu falo pra ele, se você morrer, eu morro na mesma semana. A gente vai ser aqueles velhinhos que um morre, o outro já morre em seguida. Porque um casamento em Deus, ele é algo extraordinário. Quem já leu as cartas de Santa Zélia e São Luís? Que lindo! O amor que eles tinham por estar em Deus era extraordinário. As cartas de Santa Giana Beretta Molla, que extraordinário! Uma família em Deus é uma família apaixonada. E, gente, é muito bom ser apaixonado pela pessoa que você está casado. Então, nós precisamos estar mais em Deus. Lembra daquela... Quem já viu aquela imagem do triângulo? Então, o casal tá aqui, ó. Quanto mais próximo... Aqui tá Deus. Quanto mais próximo de Deus o casal estiver, mais próximo um do outro eles estarão. Então nós precisamos estar perto do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade aqui em casa de assistir a missa todos os dias, de estar sempre em oração. Temos defeitos? Muitos. Quem são nossos amigos sabe. Eu falo demais. O William não, o William é perfeito, ele é um santo, é perfeito, eu não posso falar, porque realmente Deus me deu um esposo extraordinário. Mas, mesmo com defeitos, cada segundo que eu me aproximo mais de Deus, mais feliz a nossa casa se torna. E eu vejo até no nosso bebê, como é gostoso, sabe? Oferecer Jesus pra ele. Como meu bebê é feliz, porque diferente de outras crianças que estão aí já largadas, porque numa família onde não tem Deus como principal, as crianças elas são abandonadas. Eu tenho visto coisas horríveis, crianças que têm sofrido profundamente pelos defeitos dos seus pais, crianças que estão sendo excluídas na escola. Por quê? Porque ouve muito palavrão em casa, vai pra escola falar palavrão e é excluído pelos professores, pelos alunos, porque daí responde de forma grosseira. Eu conheço um caso muito triste de uma moça já grande que desde pequena ela é ensinada pelos pais, os pais tratavam ela com muita grosseria e ela cresceu achando que grosseria era normal. Então quando ela entrou na escola, ela começou a tratar as pessoas com grosseria, mas como ela achava que aquilo era algo natural, as pessoas começavam a tratá-la com grosseria também. E o que acontece? Ela achava que ela era excluída e não sabia por quê. E até hoje é tão difícil trabalhar isso nela, porque muitas vezes nós absorvemos a cultura da nossa família, que às vezes está ruim, não está em Jesus, e infelizmente nos tornamos pessoas tristes. Então nós precisamos, necessariamente, se você quer uma família feliz, você precisa estar em Deus. Eu sempre falava, Jesus, eu não vou me casar se não for com uma pessoa do Senhor, porque eu não tenho capacidade para amar uma pessoa que está fora de ti. Imagina só pra mim, Jesus, ter que aguentar talvez uma traição ou uma pessoa que tem um vício. Senhor, eu não aguento. E eu pedi, Senhor, me dá uma pessoa de Deus. Eu sei que eu não mereço, mas eu estou disposta, Senhor, a me tornar uma pessoa melhor por Ti e por essa pessoa que o Senhor vai me entregar. Então nós precisamos pedir para que o Senhor santifique a nossa futura família. E também santifique a atual. Porque, olha, não é porque você... Uma vez eu fiz essa pregação para uma moça, ela falou, discerni que eu casei errado, eu casei com um homem que nem estava na igreja e tal. Eu falei, não, à medida que você casou com essa pessoa, a Bíblia fala, se você casou com um pagão, permaneça até ele se converter. Então, se Deus te deu essa alma, cuida dessa alma. Eu sei que é difícil, às vezes dá vontade de dar uma paulada na cabeça, mas nós precisamos. E é muito legal, porque às vezes os defeitos que você vai curar nele vai santificar tanto sua alma que você vira uma Santa Mônica, uma Santa Rita, quem sabe? Não é verdade? Mas nós precisamos clamar mais o Espírito Santo para transformar a nossa família. Outra coisa, e para finalizar, nós precisamos muito de comunicação dentro das nossas famílias. A comunicação, ela tá cada vez mais difícil, né? No trabalho, na família, na faculdade, enfim.
é muito difícil, as pessoas não estão mais se comunicando. Eu tenho vários amigos, enfim, que às vezes vê um defeito no cônjuge e não falam. E isso vai criando dentro da mente uma espécie de imaginação. A gente tem até uma coisa que meu esposo me ensinou, que ele é psicólogo, ele fala assim, da Gestalt. O que você tá vendo aqui? Mais ou menos um círculo? Não tá dando pra ver direito. Mas você acha que é um círculo, né? Não é um círculo é isso aqui. Mas a gente completa a imagem. A gente imagina aquilo que tá faltando. Então, se tá faltando algo, com a nossa mente, a gente preenche. Então, por exemplo, eu vi uma mensagem do meu esposo de uma Denise. Vou colocar o nome da minha mãe, que é Denise. Daí eu vejo, quem que é Denise? Não, ele tá conversando com alguém. Não, nem vou conversar com ele tá me traindo. Eu vou largar ele, enfim. E não pergunto pra ele quem é a Denise. Então eu completo com a minha mente aquela gestalt, mas aquilo é mentira, não é verdade. Então às vezes é a falta de comunicação. Eu lembro no meu primeiro emprego que eu sempre limpava a empresa como uma forma de fazer algo a mais, porque eu não sabia o que fazer exatamente. E o meu patrão entendeu, hoje eu vejo que ele entendeu que eu achava que a empresa estava muito suja e contratava uma pessoa para limpar. E hoje eu vejo que era uma falta de comunicação. Então, às vezes, está acontecendo dentro da sua casa, o seu filho quer um abraço e você acha que ele está querendo presente. Às vezes, você está dando para o seu esposo algo que ele não queira. Que nem uma vez eu fiz uma festa surpresa pro meu esposo, tudo que ele queria era uma noite sozinho comigo, assistindo cinema, enfim. Então, nós precisamos ter comunicação de entender o que o outro precisa que eu seja. Linguagem de amor, né? Tem gente que a linguagem de amor da pessoa é receber um presente. Tem gente que a linguagem de amor é você passar um dia só com a pessoa, mas um dia de qualidade. Tem gente que não, que é tempo de quantidade. Você não precisa dar muita qualidade pra ela, mas tem que ficar várias horas conversando com essa pessoa. Tem gente que gosta de ouvir palavras boas. Então, cada um gosta de ser amado de um jeito. Existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Então, você precisa entender qual que é a linguagem da minha família. E olha, a linguagem do seu esposo, a linguagem do seu filho e do seu outro filho, enfim, ela é completamente diferente. Então, nós precisamos entender qual que é a linguagem dessa pessoa para que eu possa agradá-la de fato. Outra coisa legal também é entender o temperamento da sua família. A igreja nos deu os 4 temperamentos, né? Os padres da igreja, eles estudavam os 4 temperamentos como uma forma de santificação mesmo. Então, se eu sei que eu sou sanguínea, por exemplo, eu tenho dificuldade de organização e de memória. Eu vou me tornar uma pessoa com mais memória, eu anoto, enfim, eu descubro aquilo que eu tenho de defeito e de qualidade. Então, se você descobre o temperamento do seu esposo, do seu filho você consegue lidar melhor com aquilo. Que nem o meu esposo, ele é colérico com melancólico, então a bateria social dele às vezes vence. Então, às vezes, quando ele fica muito tempo conversando com algumas pessoas, ele precisa parar, sentar e ficar um momento sozinho. Eu não, eu sou sanguínea. Se eu estiver cansada, eu quero mais pessoas, mais conversa, é muito gostoso. E antes eu não entendia o meu esposo ter que ir embora de uma festa muito cedo. E hoje, estudando sobre temperamentos, eu sei que ele não fazia de maldade. Pra mim, que sou sanguínea, eu não posso olhar o outro com o meu óculos. Não é porque eu gosto de ficar numa festa até, sei lá, que horas da manhã, o meu esposo gosta também. E eu preciso ser misericordiosa e entender que o temperamento do outro não é o meu temperamento. Então é muito importante estudar sobre os temperamentos dentro do lar. Existem livros maravilhosos, tem um que eu indico que é o Temperamento para os Casais. Laurent Benet, eu não lembro certinho, mas quem quiser é só comentar aqui embaixo que eu passo para vocês esse livro. Ele é extraordinário porque ele fala entre os cônjuges. Como que cônjuges de temperamento diferente podem dar certo? Isso é uma pergunta que o livro responde. Amém? E para finalizar, eu gostaria de pedir para que você nesse momento fechasse seus olhos aí da sua casa. Eu não sei se você está lavando louça, ouvindo essa pregação, o que você está fazendo. Que você fechasse seus olhos e clamasse agora o Espírito Santo sobre a sua família. Diz assim comigo: Espírito Santo de Deus, vem sobre os meus defeitos, vem sobre os defeitos da minha família e vem nos dando unidade, comunicação, que tudo o que foi falado agora, Espírito Santo de Deus, nessa pregação, que o Espírito Santo, que você possa nos iluminar, trazer mais clareza, aquilo que nós precisamos mudar dentro do nosso coração, que nós precisamos transformar o outro, aquilo que nós precisamos comunicar para a nossa família, que esse grande presente, família, Senhor, é um lugar de alegria. E talvez tanto tempo que você está em casa não tenha visto a alegria dentro da sua casa.
Vai pedindo agora, Senhor, devolve, restaura a minha família para que ela se santifique. Vem, Espírito Santo de Deus, e faz aquilo que está errado ser consertado. Vai fechando cada brecha, Espírito Santo de Deus, para que a minha família seja cada vez mais santa. Como o Padre Zezinho dizia, às vezes parece utopia uma família feliz para você agora. Talvez a sua família lá do passado foi totalmente desestruturada, sua mãe, seu pai. Talvez a família que você se encontra agora não seja uma família tão boa, não esteja te dando alegria, mas peça porque o Espírito Santo é capaz de restaurar. Vem, Espírito Santo de Deus, restaurar a minha família através de mim. Começa aqui, Senhor, em mim. Quebra, Senhor, em mim tudo aquilo que está errado, para que a minha família possa se santificar. Vem, Espírito Santo de Deus, agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Maria de Nazaré possa passear dentro da sua casa agora, que o Espírito Santo de Deus possa inflamar esse lugar aí e que cada vez mais a sua família se restaure, porque de verdade eu venho de uma família totalmente desestruturada, teve muitas dificuldades, até a polícia dava, mas hoje eu posso ter a graça de testemunhar que o Espírito, ele transforma. E mesmo a minha família antiga, hoje é uma graça, né? Dando tantos milagres, tantas graças. E hoje, mesmo tendo uma família desestruturada lá atrás, o Senhor me deu uma família feliz. E Ele pode fazer isso com você. Sabe, ninguém é perfeito, mas o Senhor, Ele pode fazer maravilhas. É só a gente abrir o coração e Ele pode transformar até o outro. Lembra daquela passagem? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então começa por onde? Pelo tu, por você. Amém?